Olha só que prazer inenarrável vir aqui gravar este vídeo com você. Sabe por quê? Porque a gente vai falar da derrota do Corinthians da Copa do Brasil. Não, a gente não vai chamar o craque Neto aqui para analisar isso daqui, tá? A gente vai ver qual que é o impacto financeiro da derrota, né, da final da Copa do Brasil nas finanças do clube. Bora lá? Roda a vinheta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já investe? Começou a investir agora? Não sabe como começar da melhor maneira? Não sabe se é por ações, renda fixa e tudo mais? Deixa eu te dar uma dica. Hoje está acontecendo a Semana da Carteira da Liberdade Financeira na Speech, onde todos os analistas se juntaram e montaram uma alocação perfeita para você que mora aqui no Brasil e quer investir o seu dinheiro da melhor maneira. Então não importa se você está começando, já é um investidor, uma investidora um pouco mais experiente, essa é a melhor carteira segundo todos os analistas da Speech. Quer conhecer um pouco mais o método que a gente utilizou e essa carteira? Clica no link que está aqui embaixo e se inscreve para a Carteira da Liberdade Financeira. Esperamos lá! Seguinte, antes de começar, preciso pedir para você se inscrever, curtir isso daqui, manda para aquele seu amigo corintiano para ver se o time dele vai estar bem das pernas ou se ele já precisa ir, escolhendo outro clube, tá certo? Bom, como vai funcionar esse vídeo? Como a gente fez no vídeo passado, né, analisando as finanças do Flamengo, eu vou dividir essa nossa conversa aqui em 3 partes. Primeiro, a gente vai olhar aí a receita do Corinthians, né? Ou seja, tudo aquilo que o clube arrecadou com futebol desde janeiro. Na segunda parte, a gente vai ver se o Corinthians está sendo responsável com seus gastos, com as suas despesas. A gente vai ver o passivo do clube. Tudo aquilo que ele precisou tirar dos cofres, né, do Parque São Jorge. Na terceira parte, a gente vai ver o impacto desse resultado aqui, da Copa do Brasil nas finanças do clube, tá certo? Combinado? Vambora! Então é o seguinte, eu tô com alguns dados aqui, né? A gente vai começar falando dos ativos do Corinthians, tá? Então, começando pelos ativos, vale ressaltar uma coisa, tá? Esses dados aqui, eles foram tirados dos balanços trimestrais que o Timão, vou falar Timão porque vocês conhecem como Timão, mas eu não sou corintiano não, tá? Que ele divulgou na sua página de transparência. E começar aqui até fazendo um alerta aqui, né? O pessoal abriu aí o balanço do Corinthians e chegou a uma conclusão. Que o balanço do Timão é um dos menos detalhados de todos os grandes clubes brasileiros. Então, se você trabalha aí na instituição, né, Corinthians, não sei nem como é que é o nome completo do time aí, já dá um toque aí pro pessoal lá das finanças, hein? Melhora aí o processo de divulgação desses resultados, tá certo? Bom, então vamos lá, né? A gente vai falar agora da receita que vem do futebol, tá? Bola, futebol, atacante, gol, goleada, tudo isso daí. Segundo trimestre, 335.421.000. É dinheiro, hein? E no primeiro trimestre foi 168 milhões. Um aumento aí de pouco mais de 50%. Vale lembrar, né, que o segundo trimestre já estão rolando a maior parte dos campeonatos. Primeiro trimestre é um pouquinho parado, mas dá para dizer que realmente é um crescimento bem considerável. Então, poxa, além disso, né, o fato que está rolando a maioria dos campeonatos, os mais importantes já aí, né, na metade do ano, a gente pode ver que esse aumento, né, ele foi gerado pela receita que tem relação aí com os direitos de transmissão de imagem do próprio Corinthians. Então saíram lá de 52.600.000 para 151 milhões, quase 152 milhões no segundo trimestre, tá? Então a gente está vendo aqui, né, que a receita do clube, ela cresceu bastante entre o primeiro e o segundo trimestre de 2022. Só que as contas, será que essas contas cresceram na mesma proporção? Ou seja, o nível de endividamento, as coisas a pagar estão crescendo no mesmo ritmo, o que geraria um resultado similar ou até pior, ou elas estão crescendo num ritmo menor, tá? Então, para isso, a gente vai analisar o passivo do Corinthians, tá? E aqui a gente tem também outra boa notícia, tá certo? Você, torcedor ou torcedora do Corinthians, o passivo circulante do clube, que é normalmente aquelas dívidas de curto prazo, tá? Que precisam ser pagas em até um ano, diminuiu. Isso é muito bom, é saudável do ponto de vista financeiro para uma empresa, para um time de futebol. Saiu lá de 979 milhões, quase 1 bilhão de reais, para 838 milhões. É um valor muito alto ainda? É um valor muito alto, mas não dá para negar que o negócio está caindo. E é uma queda, de 14%. Se você pensar em 3 meses, diminuir aí o seu passivo de curto prazo em 14%, poxa, é um bom ponto, né? Pensa que você tem uma dívida aí de 100 mil reais, de um trimestre para o outro você está devendo, agora não está devendo mais 100 mil reais, está devendo 86 mil. Então é uma queda relevante, perfeito? E ainda, né,
considerando o aumento da sua receita. Então parece até aqui que tá uma condição financeira legal. Agora, o que a gente pode mencionar aqui, que é interessante? O Corinthians ele tem um passivo muito alto, né? Quase R$1 bilhão, agora quase 900 milhões de reais. Ou seja, tem despesas financeiras relevantes, que são aquelas despesas relacionadas aos juros, né? Aos empréstimos que o time acaba tomando. E olha só que interessante, apesar do endividamento, né, ter caído, do passivo de curto prazo ter caído, o pagamento de juros, né, com relação aos empréstimos aí que o clube tomou, ele aumentou. Então ele saiu lá de 75 milhões de reais, ou seja, só de juros no primeiro trimestre, o Corinthians pagou 75 milhões de reais. É dinheiro, hein? Dá para pagar um bom jogador, né? Pô, se bobear no ano, pegar isso aí, ó, que o Corinthians vai pagar no ano de juros, dava para contratar o Cristiano Ronaldo, hein? Dá pra colocar um belo de um atacante lá. Não esses caras aí que perdem gol na cara, né, meu? Poxa. Mas olha só. Esse pagamento de juros saiu de 75,18 milhões no primeiro trimestre para nada mais, nada menos do que 82 milhões. Então, se a gente for reparar, ó, pagamento de juros tá subindo. Esse é um ponto aqui pra gente ficar atento, tá? Por quê? Porque conforme os juros de uma empresa, de um time, eles vão aumentando, significa que talvez ele esteja pegando empréstimo aí, né, em condições mais desfavoráveis. As instituições financeiras estão olhando essa instituição com um pouquinho mais de receio. Ó, sua condição financeira não está muito bacana, então eu vou te emprestar uma taxa de juros um pouco mais alta. Obviamente, a gente tem que ressaltar um outro ponto, né, super importante. Do primeiro para o segundo trimestre, a taxa básica de juros no Brasil, ela continuou subindo. Então, se uma parte da dívida do Corinthians está ligada ao CDI, a taxa Selic, é normal que esse gasto aí com os juros, ele cresça também. Então, muito provavelmente, é o que a gente está observando em vários outros grandes clubes do Brasil, inclusive clubes que não têm uma dívida tão alta também. Então, ó, se a gente for considerar todos esses fatores aí, né, a gente pode dizer que, no geral, a diretoria do Corinthians aí conseguiu manter mais ou menos a média de resultados do primeiro trimestre. Agora, o que a gente vai falar aqui? A gente vai ver o impacto desta derrota, né, na Copa do Brasil nas finanças do clube. Aí é o seguinte, só do Corinthians ter chegado até a final, ele ganhou 25 milhões de reais. E aí com essa derrota, né, poxa, eu fiquei muito triste, né, que o Corinthians perdeu, quase que eu não me contive assim, de alegria com essa derrota do Corinthians, estou brincando, tá? Ele deixou de ganhar, o time Corinthians, 35 milhões de reais em premiação. É grana, hein? Só que olha só que interessante, o fato é que tendo chegado tão longe nessa competição, né, colocou a arrecadação do time em outro patamar. Então, poxa, o Corinthians já não vem muito bem aí, né, nos últimos anos, e o fato dele ter chegado aí na final já ajudou muito o time ao longo de 2022. No primeiro e no segundo trimestre, no primeiro semestre, né, essa linha de receita aí com premiações não tinha chegado nem a 15 milhões de reais no Corinthians. Então, né, só de ter chegado na final, o Corinthians praticamente dobrou o número dessa fonte de receita, tá? O fato é o seguinte, no futebol brasileiro, acho que no futebol internacional, mas no brasileiro isso se destaca mais, né? Times que possuem uma situação financeira um pouco mais complicada, como a do Corinthians, por exemplo, tá? Precisam se manter disputando títulos relevantes. Por quê? Porque são títulos relevantes que pagam boas premiações. E boas premiações vão tirar você do sufoco financeiro. Quando você sai do sufoco financeiro, você consegue fazer o quê? Reestruturar o time, reorganizar o time, né? Mandar embora os pernas de pau e contratar aí jogadores um pouquinho mais eficientes, tá certo? Qualquer time que esteja em dificuldade financeira, pode ter certeza, pessoal, os jogadores não irão jogar com salário atrasado. Eu te pergunto, você trabalha aí por amor, né, com salário atrasado, 1, 2, 3, 4, 5 meses, você receber aumento, cortando benefício, cortando premiação? Muito provavelmente não, né? Então os jogadores, do meu ponto de vista, funcionam basicamente da mesma maneira, né, como funcionários de uma empresa, que é o Corinthians. Mas detalhe, né, é difícil um time que está em dificuldades financeiras, ou seja, muito provavelmente não tem um time muito competitivo, ficar brigando ali em grande nível com outros clubes que estão em situação muito melhor. Não é uma tarefa fácil, com certeza. Agora eu quero saber de você. Você acha que o Corinthians vai continuar brigando por títulos nos próximos anos?
Ou acha que é melhor ele arrumar, sentar ali, se acalmar, arruma a casa primeiro, né? Depois diminui as dívidas, aí contrata novos jogadores, para depois pensar nos títulos? Conta pra mim aqui nos comentários. Eu quero que você me conte outra coisa, tá certo? Me conta aí, se você fosse um jogador ou uma jogadora de futebol, tivesse com o salário atrasado 3 meses, você continuaria dando sangue em campo? Quero ver aí, hein? Não é só de corintiano, não. Quero saber de todo mundo que está assistindo esse vídeo. Não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar no grupo de WhatsApp com aqueles seus amigos corintianos que acham que o clube aí, ó, não tem dívida não. Isso aí é história para boi dormir. Compartilha com eles e se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.